Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, né? Então, dia 4 de setembro. Hoje nós vamos fazer uma atividade no nosso livro Ângulo, na página 27. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é para vocês observarem aqui o título, certo? Observem bem. O que está escrito? Tenta ler. Vamos lá. Um cordel para os brinquedos. Um cordel para os brinquedos. Então, será que tem alguma palavra aqui que você já aprendeu? Tem, né? Qual que é? Responde aí. Isso, cordel. Então, cordel. Cordel. Então, literatura de cordel é aquela literatura que fica no cordão. São as poesias que eles penduram nos cordões, né? Então, agora eu vou ler uma dessas poesias, certo? Então, escutem aí. Diz assim: um cordel para os brinquedos. Acompanhe a leitura de um poema de cordel. O nome é A Bagunça dos Brinquedos. No baú da minha casa, escutei um burburinho. Parecia uma conversa. Fui chegando de mansinho e colei o meu ouvido na tampa do baúzinho. Qual não foi minha surpresa quando vi a discussão entre um monte de brinquedos na maior agitação. Uns gritavam, outros riam, era grande a confusão. Então, quem escreveu esse poema foi a Mariane Biggio, certo? E ela tem um livro que se chama O Baú de Surpresas. Nessa pequena história, aqui nesse pequeno poema, vocês podem verificar, que ele é diferente, certo? Olha só, as frases são curtas, elas são rimadas, certo? Se vocês prestarem bem atenção nas palavrinhas que foram lidas, tem palavras que rimam, que tem um som parecido no finalzinho da palavra. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder para mim o seguinte. Vocês sabem o que é um burburinho? O que vocês acham que é? Responda aí, quero ouvir, vamos lá. Será que os brinquedos estavam conversando? Burburinho é o seguinte. O burburinho é um barulhinho que se consegue ouvir, mas não se sabe do que estão falando. É um monte de gente conversando, né? Nesse caso aqui, os brinquedos. Então, mas não dá para entender o que eles estão falando. Só dá para ouvir que tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. Aí a gente não consegue compreender, né? Igual na nossa aula virtual. Se vocês falarem todos ao mesmo tempo, ninguém entende nada do que estão falando. Por isso que tem que ser um de cada vez, certo? Então, agora que vocês já responderam o que é um burburinho, eu quero que vocês façam o som de burburinho. Fica conversando, certo? Talvez convide aí o irmão, a irmã, o pai e a mãe e falem todo mundo junto, assim. Vai falando, nem um burburinho, todo mundo junto, tá? Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher um lápis de cor da cor que vocês mais gostam, certo? Escolhe lá um lápis de cor. Aí vocês vão vir aqui nas questões do livro, da página, certo? Da página 27. Então, o primeiro item diz assim, contorne o título do poema. Qual que é o título do poema? Um cordel para os brinquedos? Não, esse é o título do nosso livro. O título do poema é esse aqui, A
Bagunça dos Brinquedos. Esse é o título, presta atenção, hein? Então, vocês vão contornar, certo? Com a cor de preferência de vocês. Aí, depois que vocês fizerem isso, então, vocês vão pegar e vão responder aqui, ó. Quantos versos tem um cordel? Quantos versos tem esse cordel aqui? Vocês sabem que versos é o quê? O verso é cada linha escrita é um verso. Então, vocês vão ter que contar quantos versos tem, certo? Aí, depois que vocês contarem todos os versos, aí tem o item 3. E o item 3 diz assim: pinte as palavras que rimam no final dos versos. Quantas rimas você encontrou? Outra coisa, ó. Aqui tem o retângulo, você tem que colocar o numeral de que vocês contaram quantos versos tem, certo? Agora vocês vão ter que reler de novo e daí ver quais palavras que rimam. Lembrando que tem 3 palavras que rimam na primeira estrofe e 3 palavras que rimam na segunda estrofe. Vê se encontra lá. E é no finalzinho, tá? É bem no finalzinho da frase. De cada verso tem as palavras que rimam. Tem que achar 3 aqui e 3 aqui. Se responderam esta questão, aí tem a questão 4, que diz assim: escreva o nome do lugar onde estavam os brinquedos. Qual era o lugar que estavam os brinquedos? Escuta lá, ó. Um baú da minha casa. No baú da minha casa. Mas aqui diz assim: coloquei o meu ouvido na tampa do baúzinho. Então, o que é? Baúzinho. Vocês vão pegar o alfabeto móvel, irão escrever a palavra baúzinho e essa escrita vai ajudar vocês a responderem o item 4, certo? Que vocês vão escrever aqui nessa linha. Depois que vocês fizerem isso, vamos decorar essa parte aqui, ó, ao lado do poema. Faça o desenho do baúzinho. Que tipo de brinquedo tem no seu baú? Certo? Que brinquedos vocês têm em casa? Então, faça os desenhos bem coloridos aqui, bem caprichadinho. Combinado? Depois que vocês fizerem isso, eu quero que vocês respondam para mim o seguinte. Tá vendo que tem um símbolo aqui? Pois é, o que será que é esse símbolo? Esse símbolo quer dizer que esse poema é maior do que está aqui, só foram tiradas pequenas partes dele. Então, quer dizer que depois dessa parte aqui, tem mais outras estrofes. E daí, certo? Só que não foi colocado aqui no texto, porque ele só queria umas partezinhas para vocês conhecerem e para vocês também interpretarem essas partes, certo? Quer dizer que tem mais umas estrofes aqui e tem mais estrofes aqui no final, certo? Então, se vocês querem conhecer o poema completinho, a autora, a pessoa que escreveu esses versos aqui, esse poema, ela também fez um vídeo contando esse poema. E ela é bem legal. Então, assistam o vídeo que é da própria autora deste poema. Combinado? Então, um bom final de semana para vocês e a gente se vê na segunda-feira, tá? Um beijão!